Grêmio encerra a temporada 2022 sem muito a comemorar, mas com certeza aliviado e com o sentimento de missão cumprida. Após tombo de 2021, sequelas poderiam ser muito maiores. Iniciou o ano com elenco caro, fora da realidade da Série B, e por questões contratuais, o problema não se resumia em dispensar. Multas por contratos não cumpridos alcançariam cifras astronômicas. Desafios a serem enfrentados. Com dívida de 406 milhões de reais e queda de faturamento de 127 milhões, objetivos eram voltar à elite sem sustos e enxugar gastos a patamares compatíveis com a nova realidade. Fora de campo foi tenso, cortou na carne, economia de guerra com agravante de ser ano de eleições internas, com candidatos usando dificuldades como plataforma política. Sem se preocupar com o clube, implantavam terra arrasada. Quanto pior, melhor. Vendiam o fundo do poço e se apresentavam como salvadores da pátria. No final, a atual administração alcançou seu objetivo, mesmo pisando em areia movediça. Primeiro semestre terminou com pequeno superávit. No segundo, para garantir fluxo de caixa, recorreu a bancos, mas valor necessário num patamar de ser quitado sem problemas, com a volta do faturamento em níveis normais, ao garantir retorno à elite. Retorno esse conquistado dentro do planejado com grande antecedência. Ao término da 31ª rodada, está a 8 pontos do quinto colocado, com vantagem em critérios técnicos. Embora não confirmada matematicamente, só o gremista mais cético ou o secador colorado em níveis de esquizofrenia podem duvidar que tricolor sobe. Em 21 pontos a disputar, tem que ganhar 9 para correr para o abraço. Retorno à Série A seria alcançado com Roger no comando. O que dizer agora com a volta de Renato Portaluppi, fazendo renascer o espírito tricolor no vestiário? Tudo leva a crer que 2023 será uma temporada tranquila no Humaitá. Sem ambição de grandes conquistas, objetivos serão buscar o Hexa gaúcho, mesmo reconhecendo superioridade técnica colorada, lutar por uma boa campanha na Copa do Brasil, chegando o mais longe possível, garantindo um bom dinheiro de reforço, e uma classificação no Brasileirão com a possibilidade de retornar à Libertadores. Há um longo caminho pela frente. Fácil não será, mas o Grêmio se reconstrói. Já o mesmo não se pode dizer do Esporte Clube Internacional, que teima em cometer os mesmos erros. Decreto-Lei 9.760/46 determina como bens da União uma base na linha pré-mar média, sendo a média das marés altas, ocupada numa faixa de terra de 33 metros ao longo de toda a costa brasileira. Também estão incluídas nesse conceito áreas próximas a rios e canais que sofrem influência direta ou indireta das marés, chamadas de zona de transbordo. Em 2018, houve uma emenda na Constituição. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre terrenos da Marinha aprovou retirada exclusiva de propriedade da União sobre essas áreas. Pelo texto aprovado, a União transferiu o domínio pleno desses terrenos de forma gratuita para estados e municípios ou habitantes de baixa renda, vila de pescadores, por exemplo. Nos demais casos, transferência do imóvel envolveria custos ao ocupante e deveria ser efetivada pela União e o interessado em 2 anos contados da vigência da nova regra. Em 2018, a União transferiu para o estado do Rio Grande do Sul a área de aterro do Rio Guaíba, não lhe dando o direito de comercializar a área fora do prazo estipulado. O gigante da Beira-Rio foi construído no aterro, zona de transbordo, que sofre influência indireta das marés via Lagoa dos Patos.
O Internacional não se credenciou junto à União para comprar a propriedade, sendo a área oficialmente considerada patrimônio do Estado. Políticos gaúchos divulgaram na mídia entrega de escritura definitiva ao Colorado, que legalmente não tem valor nenhum, sendo na verdade registro de posse, não de propriedade, enrosco jurídico que desvaloriza o patrimônio. Nos bairros de Menino Deus e Praia de Belas, região onde se localiza o gigante da Beira-Rio, o metro quadrado, em média, vale R$ 7.154. Valores relativos somente a terrenos escriturados, o que não é o caso do Beira-Rio. Numa transação imobiliária de compra e venda, legalmente Colorado teria o direito de vender somente área construída e transferir a posse do terreno ao comprador com preço a combinar. Em 2014, foram gastos 330 milhões de reais na reforma do Beira-Rio, 138 milhões de dólares a câmbio de 2,39. Valores vindos de dinheiro público e compromissos assumidos do clube junto à construtora. Entre eles, contrato de gestão compartilhada do imóvel. É de conhecimento público. O clube não vem cumprindo compromissos assumidos no contrato, o que vem gerando disputas acirradas na justiça e clima de tensão na convivência com a Abril, parceira na gestão do Beira-Rio. Em levantamento realizado em 2020, o valor de venda do Internacional seria de 1.750 bilhões de reais, 380 milhões de dólares a câmbio de 4,60. Diante da situação financeira do clube e as filigranas jurídicas que cercam o terreno do Beira-Rio, o valor cai sensivelmente. Mesmo assim, não atrai investidores. Considerando que comprador teria de assumir as dívidas, hoje o negócio se apresenta como sendo de alto risco. Inter vale o quanto deve. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e quero deixar aquele upá de quebrar costelas a você, que está sempre aí nos apoiando. Muito obrigado mesmo. Sem você, nós não existimos. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é... Em pouco mais de 4 anos de glórias, Internacional fez no século XXI o que não realizou em 100 anos de história. Nessa fase de vitórias, o clube viveu orgia financeira. Dívida explodiu, chegando a patamares assustadores. De Fernando Carvalho a Pífero, passando por Luigi, o Colorado só se afundou. Medeiros herdou toda a caca. Medeiros, Internacional, Bolzan, Grêmio, rivais no futebol, amigos na vida pessoal. Presidente tricolor, administrador experiente, aconselhava ao amigo colorado: estanque a hemorragia financeira, preocupe-se em pagar títulos, não em ganhar títulos. Pare de gastar acima de que clube pode suportar, monte times baratos, preocupe-se em voltar para a elite e lá se manter em bloco intermediário, cuidando para não cair novamente, mas sem sonhar com grandes conquistas. Negocie com credores formas de pagamento dentro da realidade do fluxo de caixa. Pare de pagar juros e dê oxigênio financeiro ao Inter. Medeiros bem que tentou, mas demorou pouco para perceber que clube é diferente da empresa, envolve paixão. Torcedores ainda viviam na ilusão de favorito a tudo criada nos anos de glória e não aceitaram campanha modesta na Série B, dando início a depredações do Beira-Rio a cada resultado negativo. Pressão venceu, cautela no dedão do pé, arrombaram a porta do caixa.
Gasto com contratações caras começaram com Damião e Camilo e não pararam mais. A administração Medeiros em 2017 considerada a pior entre os maiores clubes brasileiros. Internacional em 2017 conseguiu voltar à primeira divisão, mas de uma forma que os torcedores não aceitaram. Chegou em segundo lugar, atrás do América Mineiro, mesmo tendo gasto mais que a soma dos outros 3 promovidos. Dava-se início a um ciclo vicioso suicida. Dívida astronômica obrigava a clube a se colocar no pelotão de frente de todas as competições e voltar a conquistar títulos importantes, mas para alcançar o objetivo precisava montar equipes competitivas. O grande dilema da realidade: sem premiações por conquistas não tem como pagar o que deve. Para dar volta olímpica, se obriga a gastar mais. O famoso título se paga com título. Dar o passo maior que a perna fora de campo para se tornar vencedor dentro de campo, ganhando o suficiente para pagar o que deve fora de campo. Problema de Medeiros se agigantou. Na ciranda do dentro e fora, títulos não vieram. Dívida só fez crescer. Entra Barcelos e de cara se mostra menos preparado que Medeiros. Comete pecado capital de não respeitar a máxima imortalizada pelos deuses do futebol: time que está ganhando não se mexe. Ego inchado, contaminado por distorções de valores, cheio de projetos faraônicos, acreditando que time grande precisa de técnico gringo. Dispensou Abel e enfileirou bondes castelhanos. Ramírez, Cudê, Aguirre, Medina, um fiasco maior que o outro. A cada fracasso, altos valores de indenizações, vestiário transformado em estacionamento de sobras de mercado, títulos não vieram e dívida disparou. Inter, sem dinheiro para pagar salários e manter patrimônio, entra numa guerra declarada com Abril, parceira na administração do Beira-Rio. Vem a pandemia e a situação fica caótica. Demite dezenas de funcionários operacionais e leva uma invertida na Justiça do Trabalho, tendo que pagar uma pequena fortuna de indenização. Ex-técnicos e jogadores cobram valores rescisórios não pagos junto à FIFA. Elenco faz greve para cobrar salários atrasados. Dívida continua crescendo e ciranda não para. Clube se torna protagonista em escândalos de futebol, dignos de página policial. Vira o clube do agora vai, só que não. Favorito a tudo, melhor em tudo, maior em tudo, só que nada, 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 e no final, nada. Pocotó, pocotó, pocotó. Organizada joga pedra em ônibus do Grêmio no entorno do Beira-Rio na chegada para o clássico Grenal. Sejamos justos ao reconhecer: colorados evoluíram, se tornaram sofisticados, abandonaram pedras e passaram a atacar adversários com celulares. Pensa que acabou por aí? Pode esquecer. Em jogo contra o Botafogo no Beira-Rio, houve briga generalizada entre jogadores. Não bastasse, Edenilson envergonhou os colorados, acusando Rafael Ramos do Corinthians de injúria racial sem conseguir provar. E torcedor é flagrado em crime de racismo em jogo contra o Juventude de Caxias do Sul. Escândalos fora de campo, vergonha dentro de campo, sendo eliminado pelos fracos Globo na Copa do Brasil e Melgar na Sul-Americana. Situação só não se complicou mais porque STJD carregou o clube no colo, não o condenando por crime algum, enquanto o VAR resolvia os problemas dentro de campo. Diante dessa blindagem explícita e pornográfica, sobrou para o clube o honroso apelido de Tchutchuca do STJD e da CBF. Inter hoje vive de contratar jogadores que não têm como pagar e rolar dívidas para pagar sempre no ano seguinte. Enquanto isso, dívida só cresce e juros aumentam. Só em 2022 pagará instituições financeiras
30 milhões de reais de juros, multas e taxas. Além do apoio político vindo de Noveleto, anjos também o salvavam quando entrava em desespero financeiro. Magi, sondas, torcedores bilionários que injetaram dinheiro, mas já disseram, agora chega. Inter se tornou um saco sem fundo. Lembra a carreta ladeira abaixo sem freio com 70 toneladas de tara em estrada cheia de curvas. Não tem como parar, a não ser que venha um milagre do céu, mais cedo ou mais tarde, dará de cara no barranco. Milagre, nesse caso, sinônimo de volta dos títulos ou despertar interesse de empresário disposto a comprá-lo. Se a primeira opção se apresenta como improvável, a segunda chega às raias do impossível devido ao entrave financeiro. Repetindo o já colocado nesse vídeo. Para a maioria, Inter deve o quanto vale, embora existam aqueles que acreditam que ele deve mais do que vale. Quem estaria disposto a comprar clube com esse grau de endividamento? Só louco rasga dinheiro. Inter vive de aparência, rolando dívidas para serem pagas a tempo futuro, para apresentar a cada ano um balanço positivo criado de forma artificial. Uma bolha que só faz crescer. Mais cedo ou mais tarde, irá explodir. Quando acontecer, o último que sair, feche a porta e não esqueça de pagar a luz atrasada no Beira-Rio.